boa noite. Em nome do INASP, Instituto Assis Passos, eu agradeço a audiência de vocês. E eu sou daqueles que acreditam que mais importante do que a audiência quantitativa, a audiência qualitativa, para mim, tem mais valor. E quando eu falo em qualidade na audiência, eu estou aqui falando sobre a questão da qualidade do conhecimento, das informações que vão ser passadas para todos vocês, e que a gente acredita que essa informação, esse conhecimento, vai ter uma importância na rotina de vocês no dia a dia. Então, a gente vai fazer questão de deixar aqui alguma informação nova para vocês e que tenha alguma repercussão no seu dia a dia. Eu quero aproveitar aí também a deixar bem claro a minha alegria de ver o INASP abrindo oportunidade para assuntos tão importantes, das mais variadas áreas. Nós que estamos passando por um momento tão complicado, momento de uma pandemia mundial, estamos isolados, estamos afastados das pessoas que gostamos, e nada melhor do que a sensibilidade do INASP em trazer temas relevantes para a nossa vida, no nosso dia a dia. Permitam-me, eu sou Wagner Costa Cantanhede, eu sou advogado, sou publicitário, radialista, e tenho quase 2 décadas como professor universitário. Eu quero aqui, de antemão, dizer da minha alegria de estar mediando esse debate sobre mercado financeiro. Eu tive a honra de conhecer as pessoas que vão fazer parte desta live, que vão debater sobre o assunto, e é com grande alegria no coração que eu me sinto amigo destas pessoas, eu tenho um carinho delas, e eu tenho uma profunda admiração pelo que eles fazem. Eles que fazem parte de um movimento chamado Top Gen. E este é um movimento que daqui a pouco nós vamos saber, através deles, do que se trata. Mas vamos então às devidas apresentações, tá? Daqueles que vão fazer parte dessa nossa live de hoje. Na verdade, nós tivemos uma pequena perda para esta noite. Eram 3 debatedores e houve um problema de última hora com um deles, com o Fred Figueiredo, no sentido de que ele teve um contratempo, infelizmente não vai poder estar conosco. Entretanto, esse movimento, né, o Top Gen, está muito bem representado pelos 2 que já estavam agendados com a gente. Então, vamos às devidas apresentações. O primeiro é o João Paulo Araújo, ele que é formado em administração pela FGV, ele passou pela QI Investimentos, que é o escritório da Guide Corretora de Valores, e é um dos diretores da Business Consultoria. Ele também é RI da São Paulo Empreendimentos, ele que cuida do relacionamento direto com os investidores. Temos também a presença do Misael Filho, ele é bacharel em Direito, é colega nosso, ele é empresário e é um craque quando o assunto é day trade. Ele tem um nível de acerto em torno de 80%, que isso é fantástico. Então, é com grande alegria que damos início ao conteúdo da nossa live de hoje. Antes de mais nada, boa noite, João Paulo, boa noite, Misael. Boa noite, Wagner. Boa noite ao público do INASP. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Instituto Assis Passos pela oportunidade de estar aqui. Boa noite, Misael. E o movimento Top Game na realidade, um movimento que busca trazer uma informação simples, simplista, pessoas que possam investir e que possam buscar voltado para o mercado financeiro. Que na realidade não é algo muito distante, é cuidar do seu patrimônio de maneira mais racional. Nós somos tradicionalmente brasileiro muito traumatizado, seja por inflação, seja pelo histórico do país, e hoje por uma necessidade, devido à renda fixa no Brasil era muito alta, e hoje o brasileiro se vê a buscar novos investimentos. Então, é uma realidade, quer ele queira ou não. E a gente está aqui para ceder esse conhecimento da maneira simples para os brasileiros.
Aproveito aqui e dou uma boa noite para o Misael. Boa noite, Misael, seja bem-vindo. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente, a live. Como o Wagner falou e o João Paulo, só complemento, né? O nosso intuito é passar conteúdo educacional para vocês, né? Já visto esse cenário atual do Brasil, não só o cenário atual, mas como antes, o brasileiro não tem a cultura de investir. Então, a gente está aqui para passar um pouco desse conhecimento e tirar um pouco desse meio, né? Como o João Paulo pôs há pouco tempo atrás. E esse é o nosso intuito, e esse é o movimento Top Game, né? A gente quer mostrar para o brasileiro que é possível alcançar, investir de forma racional, né? E sem correr muitos riscos, né? Apesar de exigir o risco, isso não existe, né? A pessoa sempre vai correr algum risco. Mas o nosso trabalho aqui é diminuir esses riscos e a falta de confiança das pessoas em investir. Muito bem. Eu vou, então, iniciar as perguntas mais técnicas e vou lembrar que aqui, na verdade, é uma série de lives a respeito do mercado financeiro. O nosso tema de hoje, na verdade, é mercado financeiro sem segredos. Na verdade, todas as lives vão ter o mesmo título, só que nós também percebemos, e eu acho que o próprio João e Misael concordam comigo, na verdade, esse é um assunto que adentra as nossas casas todos os dias, através dos telejornais, através dos jornais impressos, das revistas especializadas, mas muitas das pessoas, às vezes, não acompanham o assunto por falta de um entendimento ou de uma oportunidade de conhecer sobre o assunto. Então, na verdade, a nossa intenção com essa primeira live é colocar todos numa mesma condição e passarmos informações mais básicas, até no decorrer das outras lives, aí sim, nós vamos aprofundar nestes assuntos. Tá? Então, nesse intuito de dar uma base mais sólida de conhecimento sobre o assunto mercado financeiro, eu passo a bola para o João e pergunto para ele questões bem básicas, né? Por exemplo, João, qual a importância da diversificação dos investimentos, né? Na verdade, eu antes de entrar nesse assunto, eu acho que a gente poderia até adentrar algo mais básico ainda. O que é o mercado financeiro? O Wagner, o mercado de maneira bem simples, é o local onde aqueles agentes que possuem capital, eles cedem parte do recurso para aqueles que irão fazer o capital. Exemplo simples, você tem um recurso, você guarda ele no banco, e o banco guarda aquele recurso para que ele possa usar de maneira ou usando no mercado de crédito ou usando no mercado de capital. Então, na realidade, é um local comum onde se concentram basicamente os dois agentes, aquele que tem o recurso e aquele que é o tomador do recurso. No meio desse cenário, existem vários outros agentes, existe o governo cedendo os títulos públicos, existem as autarquias, existem também entidades privadas não necessariamente bancárias, e existem os participantes do mercado, aqueles que cedem seu recurso. Então, basicamente, é o local onde existem doadores de recurso e tomadores de recurso. Uma outra pergunta básica o que a gente pode passar para quem está nos vendo? O que é uma bolsa de valores? Wagner, existe uma parte do mercado financeiro que se chama mercado de capitais. O mercado de capitais, ele nasceu onde entidades anônimas, empresas anônimas, resolveram uma participação dela para se financiar. Ao invés de tomar crédito e aquilo se tornasse uma dívida, se tornasse um lucro, eles pensaram o contrário. Eu não vou uma parte do meu negócio, e aquele recurso, eu uso para investimento, para uma expansão ou algo semelhante. A bolsa de valores, ela concentra essas empresas, entidades que tomam esse recurso para seu investimento em expansão, para investimento no próprio negócio. É lógico que a bolsa hoje, muita gente não sabe que a bolsa concentra todas as aplicações financeiras do Brasil, sejam aquelas em títulos, sejam aquelas
investimento em ações, sejam aquelas como no mercado futuro. Hoje a Bolsa de Valores concentra toda a operacionalização dessas transações. Então, bem, você acabou de falar sobre a questão das ações, né? Eu vou fazer mais uma pergunta sobre essas noções mais básicas. As pessoas ouvem falar o tempo inteiro sobre ações. O que verdadeiramente são ações? O que se leva em consideração ao optar por uma compra e venda dessas ações? Tá, por partes. Ação é o menor pedaço de uma empresa. É até um termo que tem uma certa carga no brasileiro, porque historicamente também a gente, infelizmente, teve alguns casos muito conhecidos em ações. O investimento em ação traz uma ideia de insegurança, que não é verdade, na realidade. A ação, quando você vê como sendo parte de um negócio, você está comprando uma participação de uma empresa. Eu costumo dizer que o comportamento das ações, eles acontecem em todas as áreas de vida. Aquele exemplo simples, existe uma rua, existem várias casas, a casa vale R$200.000, mas a casa ao lado do vizinho, ele vendeu por 150. Você se desespera? Não, porque você sabe o valor da sua casa. Minha casa é diferente. A última transação, ela aparece na tela, mas você sabe o valor daquela ação. Então, a ação tem essa característica, que em algum momento ou outro pode justificar uma compra ou uma venda. O preço que se vê na tela. Existem várias considerações em relação ao porquê não comprar uma ação. Elas passam o que se chama análise fundamentalística, pode ser uma análise setorial, pode ser uma análise macroeconômica, pode ser uma análise do país. Então, existem algumas maneiras de se analisar uma compra ou não de uma ação. Bem, foi bom essa deixa, porque eu vou fechar com o João essa parte mais básica. Então, que momento é esse? Que hora é essa de investir na Bolsa ou não investir na Bolsa de Valores? Wagner, essa pergunta é provavelmente a mais simples de se responder. A hora é sempre. O que pode mudar é o quanto você investe no seu patrimônio naquele momento, o quanto você investe no setor, o quanto você investe em outro. Mas a hora é sempre. Lembrando que tem só de ação via bolsa. Você tem várias outras operações com renda fixa, você tem várias outras operações com produtos que não são ligados à empresa necessariamente, como commodities, como moedas, até contratos de inflação, por exemplo, de produtos macroeconômicos, você pode encontrar. Então, a ideia principal é sempre considerar a bolsa como uma opção constante de investimento. E quando você considera a bolsa como uma opção de investimento, seja você tendo um plano de compra mensal pequeno, um plano de uma parte do recurso que você guarda, você adquirir um título de renda fixa, você não se assusta com o que aconteceu recentemente nos mercados com um excesso de volatilidade devido ao coronavírus. Então, a resposta é sempre. Mas você faz de maneira técnica, racional e com um plano de alocação. Muito bem, João. João daqui a pouco volta. Misael, chegou a sua vez. Misael, como na apresentação eu deixei claro, ele é um craque em day trade, né? Então, Misael é um day trader. E então, nesse caso, eu deixei a bola do Misael muito inflada, né, Misael? Então, vou aproveitar aqui e usar e abusar do Misael. Misael, vamos começar do início, como se diz. O que é day trade? Wagner, uma pergunta também bem simples de responder. O day trade ele é um tipo de investimento em renda variável, certo? Que ele é para um perfil de pessoa mais arrojada, né? E para participar desse tipo de mercado, você tem que ter algum saldo em conta, certo? Para poder... ou alguma alocação do seu capital em renda fixa, para usar como garantia, caso aquela ordem que você faça seja executada. Então, a corretora, que é a intermediadora desse negócio que você vai realizar, ela exige isso, que você tenha saldo, primeiramente saldo, ou algum capital alocado para se usar como garantia.
Então, resumindo, o day trade é isso, né? Eu posso acrescentar um pouco mais, assim, para quem não está a par do termo day trade, são operações iniciadas e finalizadas no mesmo dia, certo? Elas são iniciadas e finalizadas no mesmo dia. Isso é day trade. E se tem uma ideia, né, Israel, que a parte da maior adrenalina nessa área é o day trade, né? Aquela coisa, ganho, perco, vendo, compro. Mas existe uma questão mais básica ainda, mais inicial. É como iniciar nesse mercado. Eu falei agora há pouco, né, que você precisa ter uma conta na corretora, né, um saldo ou alguma coisa em garantia, renda fixa, no caso. Outro segundo passo, você tem que saber mexer no home broker, né, no caso a plataforma, seja lá qual for que você for usar. Né? Antigamente as pessoas usavam muito o MetaTrader 5, né, 4. Hoje em dia as pessoas usam Trade, que muitas corretoras disponibilizam de graça. Tem um Profit Chart, tem uma imensidão de plataformas que você pode estar operando. Tem gente que opera pela web, mas eu, como operador, não indico muito, até por conta da falta de agilidade, né? E eu indico mais plataformas que eu acabei de citar, o Profit Chart, o Trade Pro, né, para quem está iniciando. São plataformas bem completas, né? Onde você pode usar e abusar das suas técnicas e das análises, enfim. Também dentro desse contexto de início, né, para iniciar, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, primeiramente, né? Como operar? Como é que se opera day trade? Como é que se entra nesse mercado? Certo? Conhecendo, primeiramente, você vai conhecer, mas operar é um pouco complicado, porque você vai ter que estudar bastante, você vai ter que tapar dos conhecimentos de análise técnica, ou seja, aquela análise gráfica, você vai ter que saber as figuras, enfim. Tudo aquilo ali ajuda, agrega nas suas operações, né? Hoje eu utilizo majoritariamente de duas técnicas, né? Que é o Price Action, que é a movimentação do preço, e o Tape Reader, né? Que mais para frente eu posso falar mais específico sobre essas duas técnicas. Mas de início é isso. Você tem que ter uma conta, depois você tem que saber mexer na plataforma que você vai negociar, e depois você tem que saber negociar, né? Você vai ter que saber monitorar o preço, até porque o fundamento do day trade, ele é comprar barato e vender caro. É basicamente isso que os day traders passam o dia inteiro fazendo, monitorando o preço para comprar barato e vender caro. Resumidamente é isso. Michel, claro que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, podem ter um interesse maior em conhecer sobre, por exemplo, o day trade. Entretanto, são tantas ofertas, né, de cursos a esse respeito. A pergunta básica é, o que uma pessoa que desconhece o assunto e vai começar a querer buscar, quais são as fontes mais confiáveis? Qual é o perfil das pessoas que trabalham com esse tipo de informação, com esse tipo de formação? O que a pessoa que vai buscar essas informações, esse conhecimento, deve exigir naqueles que vão, de alguma forma, levar essas informações através de cursos, né? Através de e-books, onde buscar essas fontes? Hoje na internet, né, com a internet, a gente tem uma imensidão de conteúdo que a gente pode estar estudando. Só que você tem que saber diferenciar o joio do trigo, certo? Tem muito conhecimento bom, tem muito conhecimento gratuito bom, né? É bom frisar isso, gratuito. E tem alguns cursos que são só para você gastar dinheiro, que você vai perder tempo, bastante tempo, né? Aliás. E eu indico para quem está começando, para quem vai começar no day trade hoje. O cara quer começar, não tem noção de nada. Ele não sabe por onde começar, ele não sabe o que é, ele não sabe mexer em plataforma. Fazer curso é uma grande besteira que você vai fazer, até porque você consegue aprender isso tudo de graça na internet, o início do day trade. Se um dia você quiser aprender uma técnica mais específica, que é, por exemplo, o Price Action, tem alguns cursos, raros cursos que são bons, mas que você vai se especializar bem. Mas eu, como operador, indico você a estudar no começo sozinho, o que tem na internet disponível. Muito bem. João, vamos falar aqui sobre qual a importância da diversificação nos investimentos. Wagner, a importância dando um exemplo bem prático, eu acho que quem acompanhou aí os noticiários
viu o que aconteceu. João, veja se sua câmera está desligada, porque para mim eu não estou vendo você. Não sei se quem está nos vendo. Tá ligado. Tá ligado? Então tudo bem, continue, desculpa. O exemplo prático dos últimos meses foi a volatilidade do mercado. Um topo histórico, 120 mil pontos, a grande parte de influenciadores, grande parte de analistas indicando um excesso de posição em bolsa, que se traduz em 100% do teu patrimônio. Tinha gente que indicava 80%, 90%, que brincava com 100% em bolsa. E a grande verdade é que quem não estava diversificado passou por uma grande dor de cabeça e ainda passa por uma grande dor de cabeça. A bolsa não recuperou o seu antigo patamar. E talvez não recupere no curto prazo, é uma chance real. A diversificação ela vem com interesse e com o intuito de proteger justamente você estar excessivamente posicionado em um tipo de investimento. Você está excessivamente posicionado no mercado de ações, você está excessivamente posicionado em um setor específico, varejo, bancário, seja o que for. A diversificação ela te dá a oportunidade de, no momento que o mercado passa por um estresse, você ter liquidez, você ter caixa para comprar ações um pouco mais barato, ou até para você estar emocional mais preparado, como ela também faz com que você tenha posições de bonança. Se você está bem diversificado, você não deixa de ter ações, você não deixa de ter renda variável. Na realidade, você as tem, no momento de alta, você se beneficia, e no momento de volatilidade, você se protege porque não está excessivamente posicionado. João, muitas das vezes as pessoas acham que vai ser uma perda de tempo, por exemplo, estudar sobre investimentos, né? Porque eu não tenho capital para isso, essa é uma realidade de poucos, né? Para poucos, e são tantas informações que se precisa ter para saber melhor investir, entender e conhecer as variáveis controláveis e incontroláveis, né? Que todas elas influenciam, né, no mercado financeiro como um todo, e acaba influenciando na nossa rotina do dia a dia. É uma pergunta muito simples, quer dizer, por que e para que estudar investimentos? Wagner, resposta tanto para que tem recurso para investir hoje, como para aquele que acredita que não tem, mas que hoje tem aplicações com um custo bem baixo. Ao invés de se estudar investimento, o principal é você não passar por situações como essa que se passaram e também passar por situações que você não tem conhecimento. Eu vou te dar um outro exemplo prático. Recentemente, muitos fundos de renda fixa, eles sofreram quedas. E muitas pessoas, muitos investidores se assustaram com quedas em fundo de renda fixa. Não sabiam o que estava acontecendo. Seja porque ou sem um assessor, seja porque o assessor indicou e ele foi apenas a indicação de um assessor, de uma pessoa que diz gerenciar o patrimônio dele, diz construir o patrimônio dele, ou que brasileiros investissem numa renda fixa, brasileiros que nunca tinham entrado no mercado de investimentos tradicionais para entrar em investimentos através de uma corretora e passaram por um estresse de ver um fundo de renda fixa, crédito privado, passar por quedas. E eles não entendiam aquilo, como pode o fundo de renda fixa, crédito privado, diminuir o valor de sua cota. Se você estuda o mercado financeiro, você vai entender que a renda fixa varia. Se não trajetória possa parecer, na realidade, a precificação da renda fixa, ela varia. Conhecer os riscos
mais uma vez reforçando que risco não é uma palavra negativa, nem até uma definição estatística. Conhecer esses riscos, aquilo que se desvia do esperado, é muito importante. Saber que crédito privado varia, renda fixa. É importante o investimento para entender quando se está sendo taxado, ou seja, cobrado por um valor que não faz sentido. Outro exemplo prático, tem fundos multimercados que cobram taxa de administração de 2,5%, 3%, mais taxa de performance. Essa taxa de performance geralmente é em relação à taxa Selic, que é aquela taxa de renda fixa que norteia os investimentos em renda fixa do país. E esses fundos estão cobrando uma taxa de administração alta, 2%, mais uma taxa de performance, e ainda assim estão entregando um baixo resultado. O que você paga de taxa, muitas das vezes, é boa parte do recurso que você não sabe. Que às vezes está pagando o custo daquele fundo de investimento, você está pagando a estrutura, mas não está tendo um retorno que seja aquilo que se chama um retorno eficiente, um retorno em excesso do ativo de risco. Ou seja, você está pagando mais caro do que deveria. Buscar o conhecimento em mercado financeiro, no mercado financeiro, ele é importante para que você conheça todas as nuances do investimento. Sejam as nuances técnicas, sejam as nuances jurídicas. Muita gente que a Bolsa tem seguranças jurídicas, que a B3 dá essas seguranças jurídicas para os investidores. Muita gente não sabe, às vezes, da existência do FGC, mais uma vez, não entende o risco do FGC. Então, a importância da educação financeira é realmente clarear esse tipo de investimento, esse tipo de alocação. Uma coisa que não seja apenas as definições simples, mas que sejam todos os cenários possíveis para o investidor. Eu estou com uma vontade grande aqui de explorar vocês a noite inteira, né? Mas também a gente tem um limite do tempo. Mas, João, eu vou aproveitar só mais uma pergunta aqui, ainda dentro disso que você está falando. Claro que existe, por exemplo, você trabalha com análise fundamentalista, né? Existem aqueles que já trabalham com aquela análise de gráfico, e tem tantas outras modalidades que você pode levar em consideração na hora de que fundamentos eu levo para poder investir, né? Mas eu gostaria muito se você pudesse pelo menos citar algumas modalidades, alguns produtos de renda fixa, porque a gente ouve falar de tantas questões e muitas das vezes as pessoas ficam vagas, né, por não ter um conhecimento maior a respeito, por exemplo, de produtos de renda fixa. Você pode citar alguns? Bom, sim. Até uma excelente pergunta. A renda fixa mais tradicional do país é a poupança. Sendo que ela hoje já praticamente não existe ganho real. Se contar da inflação, ela bate a inflação, então você não tem ganho real. Quando se fala de investimento em renda fixa, é muito importante procurar alguns tipos de produto, alguns tipos de ativo. Primeiro, o Tesouro Selic, aquele que está ligado à taxa de juros do país. Fundos de investimento que tenham baixo custo ou nenhum. Fundo de investimento em renda fixa. Principalmente, procurem fundos de renda fixa que sejam 100% Tesouro Selic. Função de renda fixa é proteger capital, Wagner. Função de renda fixa é você dormir na cama e ficar tranquilo que aquele recurso no outro dia vai estar ali salvaguardado. Então, fundo de renda fixa em que investe majoritariamente seu capital em Tesouro Selic. Existem muitos fundos com taxa zero, já existe o fundo de renda fixa, o custo é muito baixo, é o famoso fundo chama cliente. Então, se aproveite de fundos, e principalmente nesse momento, vale você pensar num Tesouro IPCA
com um prazo um pouco mais curto, não aquele mais longo. Mas também pode pensar também em prazo longo. O IPCA também vale a pena porque você está protegido em relação à inflação, por mais que hoje ela esteja, usando um termo bem simples, adormecida, na gente não custa nada você se proteger um pouco em relação a esse componente brasileiro. Bem, o João está retratando produtos, né, na renda fixa. Eu vou levar para o Misael agora. Misael, para quem é indicado, por exemplo, esse mercado de renda variável? Como a gente comentou no começo da live, né? Esse mercado de renda variável, ele é para pessoas mais arrojadas, né? Investidores mais experientes, digamos assim. Pessoas que saibam do risco que elas estão correndo dentro desse mercado. Até porque, como o próprio nome já diz, então, para quem quer iniciar nesse mercado, tenha em mente isso. Você precisa ter experiência para poder iniciar. Caso não tenha bastante estudo, né? Eu deixo aqui algumas indicações de leitura, que foi o que me ajudou no começo, né? Tem um livro muito bom, um livro fantástico, que é Análise Técnica das Tendências das Ações, do John McKean. Posso indicar também o livro, para quem gosta de opções, né? O John Hu. É um livro muito bom, que é a introdução que de introdução não tem nada, o livro é bastante complexo, mas que você, com uma leitura um pouco mais prestando bastante atenção, fazendo uma leitura bem, você consegue entender bastante coisa e operar opções de modo bem, diminuindo os riscos. Eu indico também, que eu falei agora no começo, né, da minha participação, sobre o Price Action, eu indico a trilogia do Al Brooks, que é um oftalmologista americano que desenvolveu, né, ainda mais essa técnica. Ele não é o dono da técnica, até porque essa técnica já existia antes dele, mas ele foi o cara que reuniu informações e escreveu nos livros, e são livros fantásticos. Eu indico a trilogia dele também. Pois eu deixo aqui minha participação em termos de conteúdo, para quem quer ter curiosidade, para quem quer aprender. Só aí tem leitura para bastante tempo, né? E é isso. Só complementando o que eu queria falar, o que eu estava falando antes. Tá. Misael, só uma curiosidade. Você tem formação, né, em direito, não é isso? Você é empresário. É só uma curiosidade, o que levou você para o day trade? Justamente essa curiosidade, essa adrenalina que também teve peso? No começo eu nem pensei muito na adrenalina, até porque quando eu fui pesquisar, eu gosto de começar as coisas bem começado, vamos dizer assim. Então, antes de começar, eu pesquisei bastante. Eu acho que teve algum problema, né? Eu acho que o Misael deve retornar, né? Daqui a pouquinho. Deve ter tido algum problema na internet dele. João, você está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, já o Misael continua. Vamos aqui continuar com o João. Vamos sugá-lo. O tempo está quase acabando. João, fale um pouco mais sobre o risco, né? O que é o risco quando se fala em investimentos? Pois é, Wagner, como eu disse anteriormente, isso é uma palavra que tem até um tom muito pejorativo, né? Isso está muito ligado àquilo que é perigoso, aquilo que nos coloca um certo receio. Mas, na verdade, risco, quando se fala de investimento, é uma definição matemática. É aquilo que se desvia do esperado. Ou seja, um conceito que se desvia do esperado pode não ser, mas pode ser muito bom. Importante para que todos aqueles que irão investir, que eles considerem o risco de algo dar muito certo. Um conceito bem simples. E não ver essa palavra risco como negativa. O mercado também, uma das grandes metodologias de investimento, ela considera aquilo que se chama fatores de risco. Alguns estudiosos americanos, alguns grandes economistas, eles começaram a perceber certo tipo de classificação entre os ativos de investimento. Eles consideram certas características comuns em certos ativos de investimento
e eles consideram ficar aquele comportamento, aquela característica como risco. Isso é uma definição bem simples, ela é muito mais aprofundada. Mas como conceito, essa é a definição simples. Eles começaram a perceber uma coisa curiosa. Para considerar risco como essa definição matemática, considerar um portfólio em que esse risco fosse diluído, eles consideraram ver que o retorno da carteira ele era muito mais consistente. Ele era muito mais, usando uma palavra também bem comum, a academia muito provavelmente não usa essa palavra, mas mais saudável. Porque às vezes você está muito alocado em bolsa, porém tem uma volatilidade muito alta, você está exposto a apenas uma classe de investimento, você está exposto só no setor. Então, você está se expondo à chance de você se machucar bastante caso algum investimento específico não saia como esperado. Eu sempre recomendo para todos aqui comigo sobre investimento que pensem até em investir fora do país. Porque o Brasil tem uma porém, a situação aqui não fica tão interessante. Então, ter um ativo fora, ter um investimento fora, diminui o risco da carteira e dá essa diversificação. Então, o portfólio fica mais saudável. Bem, ainda há pouco o Misael teve um problema na sua internet. Eu vou abrir aqui uma pergunta para um ping-pong, né? Ping-pong final entre os dois aí. A mesma pergunta vale para os dois, mas se o Misael quiser também, ao iniciar a sua participação nessa resposta, ele já pode também terminar e concluir o seu raciocínio anterior, que foi interrompido pelo problema na internet. A pergunta é muito simples. Apenas 1%, um pouco mais de 1%, nós temos no país inteiro 1% praticamente de CPFs ligados, registrados na Bolsa de Valores, né? Isso é um quantitativo muito pequeno, né? Aqui vocês acreditam essa quantidade tão pequena, né? Seria porque realmente amedronta investir no mercado financeiro, no caso específico na Bolsa, ou é por falta de informação, por falta de uma educação financeira mais voltada para esse campo? Eu começo a resposta aí com o Misael. Wagner, tive um problema, mas agora estou de volta. Eu atribuo esse fenômeno, né, poucas pessoas no mercado, justamente a isso que você acabou de dizer, a falta de conhecimento no mercado, né, que amedronta, que afasta as pessoas de terem contato, mesmo que inicial, com o mercado. E eu costumo dizer que a pessoa quem tem pouco, quem tem muito, ambos os perfis de pessoas, elas precisam saber sobre economia básica e entender um pouco do mercado. João? Wagner, você vai encontrar aí para essa pergunta respostas culturais, respostas históricas e respostas relacionadas à informação. Assim, é um prazer até comentar contigo do direito que a ética protestante do desenvolvimento do capitalismo mostra de maneira muito clara como uma comunidade protestante ela vê, na realidade, o relacionamento com o dinheiro com muito menos olhos negativos do que uma sociedade católica. Baseado lá na parábola dos talentos, né, João? Sim, na parábola dos talentos também. E o Brasil é um país católico. O catolicismo, durante muito tempo, condenou a própria prática de juros. Então, você tem raízes históricas e você percebe que o desenvolvimento desse mercado financeiro, dessa bolsa de valores, se deu em países. Então, você tem uma razão cultural para esse comportamento. Razão histórica. Aí sofreu por crises econômicas, como picos inflacionários, o país com fraude num ambiente de bolsa de valores, e o país sofre ainda com falta de informação. Então, você junta esses fatores
e você percebe como o brasileiro proporcionalmente investe tão pouco. Você encontra razões para perceber esse número tão baixo de CPF na Bolsa de Valores. E hoje, já estudando, é uma realidade. O brasileiro vai ter que procurar outros investimentos, caso ele queira, pelo menos, se ele quiser deixar o recurso perdendo para a inflação, mas ele vai ter que encarar a realidade que ele tem que mudar os seus investimentos. Pois bem, então, em nome do INASP, eu agradeço a presença desse grupo do movimento Top Game. Eles atenderam a nosso apelo de prontidão, de pronto, e estão dispostos também a continuar essa série de lives a respeito do mercado financeiro. Tem muita coisa para ser debatida ainda, mas eu gostaria de agradecer em nome do INASP, do Instituto Assis Passos, a disponibilidade de vocês, e eu deixo agora franqueado para vocês para uma rápida despedida. Fique à vontade. Wagner, gostaria de agradecer também ao Instituto Assis Passos. É um prazer falar aqui. E a mensagem que eu tenho é informação. É muito importante você saber investindo, entender os riscos, entender principalmente, foi um equívoco, entender principalmente questões jurídicas em relação aos seus investimentos, às suas garantias, entender quais cenários possíveis, buscar informação de qualidade, que é uma realidade. Hoje o Brasil procura estudar para que ele não esteja em investimentos como poupança, que nem investimento, que ele não esteja uma poupança perdendo até para a inflação. Isael? Eu complemento os agradecimentos de João Paulo, né? Agradecer a iniciativa do INASP de estar convidando a gente para participar dessa live. Um conteúdo de bastante relevância, ainda mais num cenário de crise que a gente está começando a sair nesse momento. Então é bastante importante levar esse tipo de conhecimento, né? Como o João Paulo falou ainda há pouco, e o brasileiro não tem cultura de estudar mercado, não tem cultura de procurar informação a respeito disso. E eu creio que por meio das mídias sociais, principalmente o Instagram, o YouTube, esse conhecimento possa chegar a essas pessoas, né? E ajudar de alguma forma, como eu falei ainda há pouco, quem tem pouco, quem tem muito, ambas as pessoas precisam se preocupar com a economia e saber pelo menos gerir o seu próprio patrimônio e o seu salário. Então eu agradeço, uma iniciativa muito boa, muito legal, e todo mundo só tem a ganhar com essa iniciativa. Muito obrigado mesmo. A gente é que agradece, viu, de coração, e em nome do INASP, do Instituto Assis Passos, em nome da cúpula, né, desse instituto que teve essa sensibilidade de perceber que nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, é importante que a gente agregue valor para a vida das pessoas. Eu reitero aqui o convite para mais outras lives acerca do mercado financeiro com vocês, tá? Vocês concordam em retornar? Com certeza. Estamos aqui, gratidão. No próximo convite estaremos. Eu sou de uma época que a gente confia na palavra, né? Então eu tenho certeza que vocês vão retornar assim, tá? Eu aproveito e deixo aqui bem claro que essa live vai continuar, né, lá guardadinha, para o momento que você quiser buscar como fonte, tanto no YouTube como também no Instagram, tá? Eu agradeço pela sua audiência e eu lembro que daqui a pouquinho vai ter mais uma live patrocinada, promovida, na verdade, pelo INASP, que é a Pierce versus Pierce. Daqui a pouquinho, está marcada agora para as 8 horas da noite. Então, eu até peço para você não sair daí, continue no YouTube, continue no Instagram e acompanhe a live desse debate super interessante de duas irmãs, né? Elas moram em cidades diferentes, mas elas criaram esse modelo tão interessante que é debater assuntos, elas que são irmãs, que sempre confrontaram formas de pensar. Você sabe como é que é você crescer com um irmão mais ou menos da mesma faixa etária, né? Normalmente você tem choques de pensamentos. E elas tiveram essa grande sacada
de trazer essa forma de choque de pensamentos, de forma de ver o mundo, de ver a ciência, e elas confrontam nessa série de lives Pierce versus Pierce. Pierce é o sobrenome das duas, tá bom? Então, eu peço que você continue conosco e acompanhe a próxima live, que vai ser agora, a partir das 20 horas, daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, não é isso? Se eu não estou enganado, 10, 9 minutos, você vai ter a outra live em seguida, também promovida pelo INASP. Muito obrigado de coração pela sua audiência, e eu continuo a reiterar o pedido: fique em casa, se mantenha em casa, e aproveite para se instruir, buscar informações, e isso acaba acrescentando muito no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos, e um grande abraço, e fique com Deus.